Olá, pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus para a tua vida. Espero que você e a sua família, seu lar estejam bem. Se não tiver, vão ficar pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Eita glória, aleluia. Hoje eu quero falar com você da importância que tem Deus de você, como igreja e até o templo, para congregar com os irmãos. É bíblico eu e você, como igreja e até a casa do Senhor, para congregar com os irmãos. No entanto, eu tenho visto muitas pessoas dizer assim, que elas não precisam ir ao templo, muito menos congregar com irmãos, coisíssima nenhuma. Que o fato delas crerem em Deus, elas não precisam ir lá não, da casa delas mesmas, elas crerem em Deus, elas servem a Deus de casa mesmo, não precisa ir lá. Irmão, você me perdoa te dizer isso, mas a palavra de Deus diz que a verdade liberta. Isso é um pensamento que vem da fonte maligna do inferno para você. Tudo que Satanás quer é impedir você de congregar com os irmãos, de ir até o templo. Irmão, você vai me desculpar. Em casa você não ouve a palavra igual é pregada lá. Quantos de nós está passando por luto na sua casa? Vai até o templo e lá através da pregação Deus fala com a pessoa. Deus dá uma direção para aquela pessoa. Quantas pessoas, eu já ouvi testemunho de pessoas que elas decidiram se matar, mas elas decidiram ir ao templo para congregar com os irmãos. Quando chega lá, a palavra é direcionada para aquela pessoa. Quando Deus não revela que aquela pessoa está com medicamento, que ela vai se matar, que ela está com uma arma, que ela vai se matar. Uma pessoa que às vezes ela está em casa, ela acredita que Deus não se importa com ela, ela não sabe resolver com os problemas, ela corre, vai para o templo. Porque lá, sabe por que ela foi? Porque Deus direcionou ela, porque Deus quer falar com ela lá. Irmãos, a comunhão nos fortalece. Você sabe por quê? Porque ali é pregado o evangelho. Desde quando eu me converti, tem 7 anos, que eu nunca deixei de ler Bíblia. Eu leio constantemente. E eu sei que é a palavra de Deus que me fortalece. Mas, irmãos, eu observei que quando, na pandemia, a gente não pôde congregar com os irmãos, né, que é a igreja de Cristo, no templo. Eu enfraqueci espiritualmente, irmãos. A gente ficou mais de um mês sem congregar. O dia que a pastora anunciou no grupo, dizendo que os cultos iriam voltar, a minha alma gritou, porque eu já estava me acostumando. E eu percebi que eu estava enfraquecendo espiritualmente. Então, você que vai ver e ouvir esse meu vídeo, talvez você se decepcionou com o seu pastor, com a sua pastora, não sei, né? Quem é o líder espiritual da sua vida, se é um padre, eu não sei. Talvez você foi frustrada com a própria igreja, nem foi com seu líder espiritual, foi com alguém ali. E aí você não quer mais ir ao templo mais, ficou decepcionada, decepcionado. E aí vem uma vozinha na sua mente dizendo que você não precisa, que o importante é você servir a Deus da sua casa, você crê em Deus, serve Deus da sua casa. Irmãos, você está morta espiritualmente. E você não se deu conta disso. Indo ao templo, ouvindo as pregações, nos fortalece. Ah, mas eu escuto da minha casa pela televisão. Você que está impossibilitado de ir a uma igreja. Amém, os cultos pelo online são uma benção, sim. Mas eu quero lembrar você que diz que a igreja do Senhor, que quer servir a Deus da forma correta e certa, é bíblico a gente ir até a casa de Deus, a comunhão com os irmãos. Às vezes você nem vai ter tempo de bater papo, porque você não vai lá para bater papo, você vai lá para ouvir a palavra. Você vai lá para ouvir a ministração. E com isso, irmão, você ali acaba vendo os outros irmãos. Às vezes na saída tem como você dar uma palhinha, conversar um pouquinho com a pessoa. Então, irmãos, minhas irmãs, se você vai ao templo e ali é pregado o evangelho de verdade, eu quero dizer para você, não deixa de não ir mais não. Mesmo que você procura outra igreja, que somos nós, outro templo, porque se você for procurar outro templo, lá você vai encontrar outra igreja, diferente daquela que você congregava. Mas lembrando você, problemas em qualquer lugar tem. A igreja que somos nós vamos cheio de problemas, cheio de imundícias. Ali vai prostituta, ali vai adúltero,
Ali vai ladrões, ali vai assassino. Vai vários tipos de pessoas. Vai homossexual, vai tudo quanto é tipo de pessoas ali dentro. Mas é lá, ouvindo o evangelho, que você vai ser liberto, que você vai ser curada, que você vai receber uma palavra de Deus. É ali que você vai ouvir Deus falando através daquela pessoa, através da palavra, que o caminho que você está errado. Irmãos, o diabo ele é tão sujo, ele é tão imundo, que a pessoa ficando em casa, ele vai dizer para você que o seu pecado está tudo certo. Ele vai fazer você se acomodar com o seu pecado, dizendo que não tem problema, que o importante é ser feliz, o importante é isso e aquilo. Ele vai fazer você não ver que aquilo é um pecado, que aquilo é um erro. Mas quando você vai congregar com os irmãos no templo, a palavra que a pessoa vai pregar, que é a palavra de Deus, ela vem como uma flecha em você, como uma espada, como diz a palavra de Deus no livro de Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetra ao ponto de dividir alma e espírito, junto e medula, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração, irmãos. Minhas irmãs, em nome de Jesus, enfraquece sim, não é a mesma coisa, não é verdade, não é a mesma coisa. Eu te falo isso por experiência própria, não é, e não vá ao templo para congregar com os irmãos, achando que a igreja é perfeita, porque a igreja não é perfeita. A igreja vai ser perfeita depois que nós partirmos daqui. Aí a igreja vai ser pura, perfeita, sem mancha, sem mácula, perfeitinha. Então Jesus, quando ele veio aqui, você pode observar nos evangelhos, ele entrou várias vezes ao templo. Várias e várias e várias. Tem uma passagem que eu acho tremenda de todas, mas essa é o que Deus me trouxe agora ao entendimento, daquela mulher que ela estava há 18 anos, que ela era corcunda e que dentro dela havia um demônio de enfermidade que mantinha ela escrava, ela presa. E ela era acostumada a ir ao templo, irmãos. Mas chegou o dia da libertação, eita glória daquela mulher. Quando ela foi, quem estava lá? Jesus. Jesus se compadeceu daquela mulher. Jesus a libertou, trouxe cura para aquela mulher. Além dela ser liberta daquele demônio que mantinha ela escrava e encurvada, Jesus ainda deu cura para ela. Pensa como aquela mulher estava ferida. Como aquela mulher sofria, mas ela não deixava de ir ao templo. A mulher era corcunda assim, ó. Ela não conseguia olhar para cima, era só assim encurvada. Mas mesmo assim ela ia ao templo porque ela sabia a necessidade que tinha. E ela ia, irmãos. Talvez lá tinha, talvez não, porque o evangelho fala dos fariseus, que só o sangue de Jesus tem misericórdia. Você acha que não tem hoje no nosso meio? Às vezes, irmãos, você vai deparar com irmãos lá dentro que a vontade é nem ir mais lá. Você quer ver aqueles que dizem que são crentes que já, enraizado, Aí você olha para a vida do infeliz e fala, isso é crente? A sua vontade de não ir mais lá. Irmãos, em nome de Jesus, você vai deixar que o problema dele, porque ele não tem frutos de transformação, afetar a sua vida? Ora por aquela pessoa, apresenta ela para o Senhor e seja diferença a você. Porque muitos de nós precisam ver diferença na gente para que ele seja transformado. Gente ruim tem em qualquer lugar, gente mentirosa tem em qualquer lugar, gente falsa vivendo o evangelho tem em qualquer lugar. Mas se você entender, não, eu vou para o templo para congregar com os irmãos, eu vou ouvir a palavra, é um mandamento de Deus, é mandamento do Senhor sim. É a vontade de Deus e eu vou para lá sim. E tirar o foco daquela pessoa. Em nome de Jesus. Se você está afastado do templo, porque alguém te feriu, você não quer mais saber de comunhão com os irmãos, volte. Mesmo que não seja para a mesma, vai para outra, mas não deixa de ficar sem. Porque, irmãos, eu falo por experiência própria. Quantas pessoas chegam dentro da nossa igreja, para nossa igreja, não, para o templo. Lá
para comunhão conosco, que vai arrebentado, que vai desesperado, que não sabe o que fazer. E lá Deus fala com aquela pessoa através da palavra. Lá Deus usa alguém para ministrar naquela pessoa. Lá Deus usa aquela pessoa que está pregando para falar o problema que aquela pessoa está passando. E Deus fala: eu te amo, eu se importo com você. Porque quando nós estamos passando por problemas, irmãos, o diabo, o inferno em peso vai vir para cima de nós. Só botar pensamentos ruins. Só dizer que o que está passando não tem jeito. Vai querer manter você preso numa depressão. Vai querer fazer você ter a sua própria vida. Acredite. A comunhão com os irmãos no templo é muito importante. Jesus deixou isso. Essa mulher corcunda, a Bíblia não fala quantas vezes ela ia ao templo, mas ela não deixava de ir ao templo. Um dia estava marcado para ela ser liberta, para ela ser curada, para ser transformada a vida dela. Aquela mulher ela não desistiu. É que a gente quer as coisas muito fácil. E tudo que Deus quer ver é a nossa persistência, a nossa perseverança. Eu vou para o templo por quê? Por causa dos irmãos? Não. Eu vou ao templo para me ouvir a palavra de Deus, para me alimentar com a palavra de Deus. E eu vou lá para congregar com os meus irmãos. Mas o primeiro passo que eu vou é para ouvir a palavra de Deus lá. E olha que eu prego a palavra, mas eu quero dizer uma coisa para você. Mas Deus vai usar outra pessoa pregando a palavra para falar comigo, para me abençoar. E eu preciso entender isso, você também precisa entender isso. A comunhão faz muita diferença, irmão, na nossa vida. Eu não sei o que fez você se afastar da casa do Senhor, de congregar com os irmãos, eu não sei. Mas se está vendo, ouvindo esse meu vídeo, o Senhor está te chamando de volta. Volta! Volta para a casa do Pai. Venha para congregar aqui. Deixa eu limpar suas feridas, deixa eu curar suas feridas. Deixa eu te libertar de todo o mal que te fez. Somente o Senhor pode. Ele pode fazer isso em casa? Pode. Mas lembra que o Senhor deixou para nós ir congregar. Põe na sua cabeça, fala: a partir de hoje, Satanás, você não me paralisa mais. Eu vou procurar uma igreja para me congregar, junto com os irmãos lá, que é a igreja. Vou procurar um templo hoje para mim, que eu quero visitar. Nem seja uma vez por semana, não importa, mas vá, procura um templo, uma igreja para você congregar. Aleluia, louvado seja. Aí o salmista aqui, no Salmo 122, diz: me alegrei, quer ver? Que lindo essa passagem da palavra do Senhor para nossas vidas. E aí a gente acha que não, que a gente não precisa ir ao templo. Você precisa ter alegria, você precisa se alegrar quando alguém disser para você assim: eu vou à casa de Deus. E você precisa ir feliz para a casa do Senhor. Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me com os que me disseram: vamos à casa do Senhor. Você precisa ter alegria quando alguém dizer assim: eu vou para a casa de Deus. Ou falar assim: vamos. Agora, se o templo que você vai para congregar lá dentro com os irmãos, a palavra que é pregada lá não é o verdadeiro evangelho, infelizmente não há transformação de vidas mesmo, não. Infelizmente, você só vai para aí. Não está fazendo efeito nada na sua vida. Mas aonde a palavra de Deus ela é pregada, tem transformação de vida, sim. Só não tem para quem não quer. Para quem não quer, não tem mesmo, não. Porque tem aqueles também que não quer, tá, irmãos? Aqueles que diz que põe a Bíblia debaixo do braço e diz que é crente e tá há anos aí, você conhece a vida da pessoa que tem nada a ver com crente. Mas essas pessoas aí, irmão, pega para você aprender, não ser como elas. Não tem? Porque é assim que eu faço. Aquilo que é bom, eu aplico na minha vida. Aquilo também que não é, eu aplico para mim não fazer. Não seja Maria vai com as outras. Faz a diferença.